Inaugurando a primeira temporada da série Conversas Sábias do jornal Quincas Borba, os alunos do Marciano de Toledo Pisa conversaram de forma assíncrona com duas mulheres para a reportagem especial em comemoração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A professora Janaína e a estudante do ensino médio Beatriz Casarim comentaram como é ser mulher na sociedade dos tempos de hoje. Elas comentaram também a questão da opressão e sugerem uma solução para esse problema, já que vem de muito tempo atrás, quando as mulheres eram vistas como objeto e símbolo de fertilidade. Confira então a entrevista com Beatriz Casarim. Certo, então nesses Dias das Mulheres, o Quincas Borba foi atrás de conversar com algumas mulheres para ver o que elas acham, fazer algumas perguntas relevantes a isso. Estamos aqui então com a Beatriz e hoje então vamos conversar um pouco com ela, saber um pouco do que ela pensa, o que ela acha. Bom, como é ser mulher nessa sociedade dos dias de hoje? Tem muito preconceito em relação às pessoas e ao corpo da mulher? Oi, Cauã. Oi, gente. Então, falando pela a minha experiência e pelas experiências das mulheres por perto de mim, né? Ser mulher no tempo de hoje é muito difícil. Antigamente eu creio que era mais difícil, mas hoje ainda é muito difícil. Porque o corpo da mulher é muito sexualizado, né? A mulher ainda é usada como objeto. É difícil sair na rua e não ter olhares, e não ter ninguém mexendo. É uma coisa bem complicada. Ser mulher hoje em dia é uma coisa difícil, né? Não é qualquer um que consegue, vamos falar assim, aguentar o que mulheres passam, né? Certo, e por quê? Por que é assim na sociedade? Você acredita ou vê algum meio para acabar com isso, para melhorar talvez? Então, eu acredito que isso vem já da era antiga, quando as mulheres eram vistas só como meio de reprodução, né? E conforme foi passando os anos, as décadas, isso foi vindo, né? Eu acredito que melhorou, mas ainda tem muito, muito, muito o que melhorar ainda. E eu acredito que o modo de acabar com isso é as pessoas falarem sobre isso, né? Porque normalmente as pessoas ficam quietas, elas se calam, elas fecham os olhos para essas coisas e as pessoas acabam não conversando. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que parar de ver o corpo da mulher como objeto, como algo sexual, de tudo sexual o corpo da mulher, entendeu? Porque o corpo da mulher, você olha, as pessoas veem algo sexual, dos homens eles não veem isso. Então eu acho que o que falta na sociedade é mais conversa, né? Mais conversas eu acho que falta. Eu acredito também que nós mulheres não devemos se calar, né? Por uma situação, quando a gente passa por algum assédio ou algo do tipo, eu acredito que um dos meios também para a gente lutar sobre isso é nós mulheres não se calarmos, né? Não ficarmos quietas, fingir que nada aconteceu. Eu acho que isso também é um meio, né? Daí a gente teria que denunciar. Você se sente oprimida em alguns momentos, em, por exemplo, não vestir uma roupa ou não fazer isso por conta de críticas, por conta de, como você falou, olhares assim, ou não? Sim, acredito que não só eu, como todas as mulheres, né? Antes de sair de casa, pensar na roupa que vai usar, pensar, se eu usar essa roupa vão mexer, ou se eu usar essa vão mexer menos, porque até de calça, blusa de fio mexem, né? Então é uma coisa muito chata para nós mulheres, né? Porque eu acredito que as pessoas são livres, né? Então eu acredito que as mulheres também deveriam ter os mesmos direitos que os homens de sair com a roupa que elas quiserem, sem ter críticas, sem ter julgamento, sem ter olhares maldosos. E sim, eu passo por isso, né? É ruim, é muito ruim. Você querer sair bem consigo mesma e na rua você ficar mal por conta das coisas que acontecem, né? E como você falou, a gente é livre, né? E todos nós somos livres para fazer, pensar, vestir, ser o que quiser, né? De acordo com o artigo 5º da nossa Constituição.
da República. Olha, muito obrigado, viu, pela entrevista. Foi muito bacana o papo e é isso aí. Ina, eu que agradeço por poder falar desse assunto, né? E sempre que precisar, você já sabe, né? Vamos agora também entrevistar a professora Janaína, da Escola Marciano de Toledo Pisa. Primeiramente, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui com vocês nesse momento e para falar sobre um assunto muito importante, né, que é ser mulher. Professora, como é ser mulher nos dias de hoje? Tem muito preconceito em relação às pessoas e ao corpo da mulher? Olha, eu acho que em relação a ser mulher, eu acho que nunca vai ser uma coisa fácil, mas acredito sim que houve uma grande evolução. Eu consigo enxergar como nós conseguimos evoluir perante uma sociedade brasileira tão machista, tão preconceituosa, né? Então, se eu for analisar friamente do que quando eu era adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos, para que eu tenho hoje, eu já consigo ver sim uma grande evolução na maneira como a sociedade trata a mulher. Não é o ideal, confesso que ainda não é o ideal, porém estamos conseguindo ver sim uma luz no final do túnel, se a gente pode colocar dessa forma, né? Pelo menos já estamos conversando sobre o assunto, já estamos se abrindo, mulheres têm mais coragem, vamos colocar entre aspas, para expor as suas ideias, expor as suas ideologias. É algo que está indo devagar, mas está indo, né? É isso que importa nesse momento. Em relação a ser mulher dentro da escola, eu acho que é uma coisa um pouco mais tranquila, mais fácil, se a gente pode dizer isso, porque já é uma profissão que, infelizmente, ela é rotulada como uma profissão feminina. Eu falo infelizmente porque por causa desse rótulo que a gente acaba tendo, muitos bons profissionais, né, masculinos, acabam não querendo entrar nesse meio por esse motivo. Porém, né, como o assunto é ser mulher na escola, eu acredito que aqui é um meio de trabalho onde a gente tem uma facilidade maior para expor nossas ideias, expor quem nós somos, em relação a alguma outra profissão, alguma outro ambiente de trabalho que eu poderia ter escolhido estar exercendo. Em relação aos alunos, sim, a gente encontra muita dificuldade, muito preconceito ainda. Claro que a gente entende que esse preconceito, essa dificuldade que nós temos em lidar com alguns alunos, é sim um preconceito que está inserido dentro deles, é um preconceito sim que foi ensinado, né, para eles, onde infelizmente mulheres não têm voz, mulheres não têm opinião, né, e a gente consegue enxergar isso ainda hoje com alguns alunos, mas também conseguimos enxergar uma grande evolução deles, né? A gente consegue entender que eles já estão respeitando, que eles já escutam, que eles entendem, que eles compreendem o nosso lado. Então eu consigo enxergar assim uma evolução também perante os alunos, tanto quanto alunos do sexo feminino quanto alunos do sexo masculino. Eu consigo enxergar assim uma grande evolução também na visão deles do o que é ser mulher e a questão de respeito, a questão de dar voz para nós. Você se sente oprimida de alguma forma em relação às opiniões? Por exemplo, você não usar uma roupa porque as pessoas vão ter uma certa crítica, você se sente oprimida na sociedade? Excelente pergunta essa que você me faz. E quando você pergunta para uma mulher se ela se sente oprimida, eu tenho acho que quase certeza que a maioria vai falar sim, se sente oprimido, sim, né? Em relação a tudo a gente pode colocar, em relação a dar uma opinião, em relação a expor uma ideia, em relação a se impor perante uma situação, em relação até a algo bem trivial, como a roupa que você vai colocar, a maquiagem que você vai colocar. Eu acredito que ainda exista, assim, uma grande núcleo da sociedade que nos rotula, que nos impede de sermos quem nós somos. E, infelizmente, essa opressão, às vezes, ocorre dentro de nós mesmos. No momento que a gente fala, poxa, não veste a roupa que você acha bonita porque a sociedade considera essa roupa vulgar,
ou a gente pensa que a sociedade pode pensar coisas erradas da gente. Sim, de certa forma, é uma opressão. A partir do momento que a gente pensa, não fale a sua ideia, não dê a sua opinião, porque você não entende ou porque você é mulher, é um meio de você oprimir uma mulher. A partir do momento que essa mulher dá a sua opinião, se impõe sobre um assunto e a sociedade simplesmente a ignora pelo fato dela ser mulher, a gente vê aí uma opressão. Você vê muitas mulheres que infelizmente deixam de falar, muitas mulheres que deixam de ser quem elas realmente querem ser por um medo, por uma opressão, né? E, infelizmente, uma opressão que nem é apenas de um homem para uma mulher, mas muitas mulheres para com as próprias mulheres, né? Eu, infelizmente, vivi muito isso de opressão vinda de mulheres para comigo. E, infelizmente, isso acontece, não é culpa delas, mas assim, é culpa de um sistema que a gente aprendeu, um sistema machista, onde foi ensinado que realmente nós temos que julgar uma outra, em vez de apoiá-la uma outra. Então é nesse sentido que nós temos que parar, pensar e mudar, né? Nós estamos aqui para nos apoiar, não para julgar uma outra. E respondendo a sua pergunta, se eu me sinto oprimida, sim, eu me sinto oprimida. Eu me sinto oprimida pelo fato de eu ainda não conseguir me expor as minhas opiniões, expor as minhas ideias, me impor sobre uma situação, vestir a roupa que eu quero, me maquiar da maneira que eu quero. De certa forma, eu me sinto oprimida por não conseguir mostrar quem eu realmente sou, por medo de uma sociedade que possa estar vindo me julgar, uma sociedade que não me conhece, uma sociedade que não quer me conhecer, simplesmente quer me rotular. Para você, para isso acabar, para este, digamos, preconceito acabar, qual seria a solução? Em relação a essa pergunta, a minha resposta pode parecer, sim, muito piegas, né? Muito água com açúcar, mas eu realmente acredito nisso. Eu acredito que para se acabar essa opressão, para se acabar, de certa forma, esse preconceito que a sociedade tem para com a mulher, a única forma é educação, é ensinando, né? É educando as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, a ter respeito, a se respeitar como mulher. E eu acredito que somente dessa forma a gente vai ter um país igualitário, nós vamos ter um país onde mulheres são respeitadas, vamos ter um país onde não vai mais existir o feminicídio, mas somente com educação. Não há outro, eu não enxergo outra maneira de a gente conseguir sobrepor, conseguir acabar com esse preconceito, se não for realmente através de uma educação. Educação na escola, uma educação em casa, e eu acredito que é isso que está faltando ainda hoje.